Fala pessoal, vamos então aprender aqui a fazer a média, né? Nos diferentes tipos de variável. Eu percebi, vendo a gravação do último vídeo, que minha voz ficou meio zoada, porque eu tô com dor de garganta, não sei se é alergia, se é gripe, o que que é. Então desculpa aí pela qualidade da voz. Não gostou? Me compra um Benegripe ou esconde o meu cachimbo, beleza? Então vamos lá. A média, a gente geralmente aprende na escola, né? É essa daqui, né? Que é a somatória de todos os valores divididos pelo número de valores. É bem tranquilo, né? Esse conceito de entender. A fórmula dá o medinho aqui, mas vocês vão entender bem certinho o que, que significa essas coisas todas aqui. Enfim, aqui um exemplo, né, normal, simples, que a gente via na escola. É 203 mais 208, nananana, dividido pela quantidade de números, né? Bem tranquilo esse. Mas o que acontece quando a gente vai fazer média de uma tabela, né? Que é, por exemplo, essa tabela aqui de baixo. A gente tem que entender, primeiro de tudo, que o que, que significa cada coisa, né? Aqui seria o número de frutos, então, tipo, uma ocasião que ocorreu, né? Tipo, número de. Um pé que deu 9, pés que deram 10, pés que deram 11. E aqui a gente tem a frequência deles, né? Então, digamos assim, um pé deu 9, dois deram 10, seis deram 11. Tá, mas aí como que a gente vai operar esses dados aí para fazer a média? A gente tem que entender que seria a mesma coisa que 9 mais 10 mais 10, porque aqui são dois, né, que deram 10 frutos, mais 11 mais 11 mais 11, né? Então 6 lá, mais 11. Enfim, se a gente fosse fazer a conta assim, ia demorar muito. Então, tem já o método que a gente utiliza fazendo o xi vezes fi, que é o que está na fórmula ali, né? Então seria o quê? O xi, o nosso dado, né? O nossa. Ah, eu não sei o termo certo, mas enfim, a ocasião aqui seria 9 vezes um, né? Esse aqui seria o nosso xi, que ele é um valor só também, né? Então seria 9 vezes um, né? Xi vezes fi. 9 vezes um, aqui 10 vezes 2, 11 vezes 6 e assim por diante. Se a gente fizesse todas essas multiplicações e depois fizesse a somatória delas, seria a mesma coisa que a gente alinhar todos eles aqui nessa conta e somasse elas, né? Certo? Então vamos lá. Aqui eu já demandei a Ana Maria Braga e deixei prontinho para vocês aqui. Só passar para lá. Peraí, tem que achar bem certinho. Ó, então a gente tem aqui o xi vezes fi, né? Que eu vou mostrar então a quantidade de frutos que tem no geral. E depois eu tenho que dividir pela quantidade de plantas da minha amostra, né? No total. Então, o que, que seria? A, a somatória de todos esses valores aqui que eu encontrei com essas multiplicações, divididos por n, que é o que? A somatória da frequência, certo? Aí a gente chega nessa fórmula aqui, que dá medo, mas se for ver é bem tranquilo. Então fica a somatória do xi vezes fi fica 220, certo? Divididos por 19, porque minha amostra tem 19 tomateiro, né? Aí eu consigo chegar no valor da média, que no caso ficaria 220 divididos por 19, 11,58.
certo? Sempre verifica se é um valor que faz sentido, né? Aqui a gente vê que tem bastante entre 11 e 12, então faz sentido que seja esse valor, né? E essa é a conta pra gente chegar nele. Tá, beleza. Então eu acho que essa parte aqui da variável discreta tá tranquilo. Vamos então para a variável contínua, né? Quantitativa contínua. O que que muda na prática? Que a gente não tem um xi aqui bem certinho, né, no número que a gente possa trabalhar, porque foi feita as classes, certo? Quando eu crio uma classe, eu digamos assim, deixo vago uma margem de erro para minha estatística, né? Porque, digamos assim, se esses três valores, né, que tem aqui dessa classe forem todos 190 ou todos 198, eu tenho uma diferença na estatística, né? Mas quando eu faço esse tipo de tabela, eu considero que tanto faz, né? Só tô enquadrando nessa faixa. Tá, mas que número que eu vou usar então? Eu vou tirar a metade entre esses dois, né? No caso, então, ficaria 198 menos 90, menos 190, né? Fica 8 divididos por 2. Então, digamos assim. Não, pera. Que conta esquisita que eu fiz. É a metade entre um e outro, certo? Então aqui, entre 190 e 198, eu tenho 194, né? Entre 198 e 206, o número que dá no meio ali seria 202. E por aí vai. Esse número, que seria a média da classe, né? Vai ser o número que eu vou considerar como o xi. Então, tendo esse xi, é a mesma coisa que a gente fazer na conta de cima, certo? Então eu faço aqui, por exemplo, o xi é 194 vezes o fi, né, da frequência, vezes 3. Aqui 582, né, para essa linha. E aí eu vou fazendo a mesma coisa, né? Vou fazendo aqui todas as multiplicações. Chegou aqui no final, eu vou fazer a somatória deles, né? Que é esse símbolo aqui. Meu Deus, que torto. A somatória do xi vezes fi deu esse valor, certo? A somatória de fi, que no caso vai dizer quantas amostras, né, eu analisei, né, quantos indivíduos foram analisados da amostra, vai ser o meu total, que no caso seria o n. Aí fica na mesma coisa que a outra conta ali de cima, certo? Que é a somatória do xi vezes fi, 11.492, divididos pela somatória de fi, que seria o n, né? Divididos por 50, certo? Fazendo aqui a conta, então, a média dessa tabela ficaria em 229,84. Certo, pessoal? Então, conteúdo de média é isso. Tá tranquilo por enquanto. Não sei se vocês conseguiram entender bem a explicação, né? Do porquê que eu tenho que usar esse negócio da frequência para eu poder chegar numa média real, né? Eu não posso só considerar aqui as classes ou o número que é utilizado, né? Eu tenho que considerar quanto de cada classe tem. Mas eu acho que é isso que eu tinha para falar por agora. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever se não é inscrito ainda. E é isso. Então agora eu vou gravar os próximos conteúdos. Fiquem no aguardo.